Mas antes, não esquece de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos, além de deixar um like e um comentário embaixo. E agora, pro vídeo. Um dos casos mais bizarros e até que recente é o do Sunhan do Rise. O grupo, que é o mais recente lançamento da SM Entertainment, debutou no final de 2023 já com uma legião de fãs, mas também rodeado de polêmicas. E desde o início, o catalisador das maiores controvérsias foi justamente o Sunhan. Antes mesmo da estreia oficial do Rise, fotos do jovem idol, que normalmente seriam muito comprometedoras para qualquer um lá na Coreia, vazaram na internet. Suas fotografias com a sua então ex-namorada, que ele supostamente teve um breve relacionamento antes de se tornar um idol, se tornariam um grande problema para sua futura carreira. O hate em cima dele ficou tão grande naquela época que a SM, poucos meses depois do debut dos meninos, já tinha lançado uma nota dizendo que afastaria ele por um tempo indeterminado. O mais bizarro disso tudo é que, por mais que meses tenham se passado desde o seu afastamento, a grande parte do fandom do Rise lá na Coreia era totalmente contra sua volta, considerando o grupo como só 6 integrantes por conta das suas atitudes do passado. Quando a SM anunciou o seu retorno para o Rise quase um ano depois, tudo se tornou ainda pior. Os coreanos trataram isso como algo inadmissível e começaram vários protestos contra essa ideia, sendo a coisa mais impactante o fato deles terem enviado várias coroas de flores para a frente da SM que são muito usadas em velórios lá na Coreia do Sul, como se aquilo de alguma forma representasse o desejo que eles tinham pelo fim permanente da sua carreira. Com tudo isso, o seu retorno para o grupo durou bem pouco. Somente 2 dias depois, a empresa veio novamente a público declarar que agora ele estaria sendo retirado do grupo de forma permanente. Felizmente, a sua carreira não acabou por aí, já que poucos meses depois, a SM anunciou que o Sunhan seguiria como artista solo. Mas o seu caminho se separou completamente do Rise. Outro idol que sofreu bastante recentemente por conta de um boato de relacionamento foi o Jongwon do ENHYPEN. Tudo começou em dezembro do ano passado, quando uma pessoa na internet coreana começou a história de que, supostamente, ele e a Winter do aespa estariam namorando, usando como prova fotos de uma mulher usando uma roupa parecida com a da Winter e uma foto de um homem que de algum jeito seria o Jongwon. Não demorou muito para as duas agências virem a público negar esse relacionamento, tanto a HYBE como a SM. O próprio Jongwon, em uma live, negou tanto os rumores de namoro com a Winter, como também negou os rumores sobre um suposto vídeo vazado em que ele teria aparecido fumando. Mas nem isso amenizou a dor de cabeça que essa notícia causaria tanto para o idol quanto para a HYBE. Uma das suas maiores fanbases lá na China, por exemplo, ameaçou boicotar o grupo, além de exigir que o Jongwon fosse retirado do ENHYPEN, tudo por conta de um rumor que a empresa e o próprio idol desmentiram. Essa não foi a primeira vez que a fanbase do ENHYPEN na Ásia causa uma repercussão muito negativa para os fãs internacionais. No ano passado, quando o ENHYPEN lançou Bite Me, o grupo sofreu um enorme boicote das fãs asiáticas por um motivo bem bizarro. Embora o público internacional tenha gostado tanto da música quanto da sua coreografia, as coreanas mandaram até caminhões de protesto para a frente do prédio da HYBE, exigindo que eles retirassem as dançarinas femininas das apresentações, alegando que por conta delas, os movimentos de dança tinham ficado muito sugestivos e sexuais. E elas reclamaram até da própria escolha de um conceito sexy para o comeback, alegando que os meninos ainda eram muito novos para ir por esse caminho. E não foi só o Jongwon que teve a sua imagem manchada com seus fãs por conta desse rumor. Os fãs coreanos da Winter também protestaram e quando ela e a Karina viajaram para a China para um evento, foram recebidas tanto pelos seus fãs quanto por um grupo pequeno de pessoas que gritou insultos pra ela por conta dessa notícia. E por falar em aespa, a Karina foi outra que se envolveu em um relacionamento no ano passado.
O primeiro casal revelado pela mídia coreana em 2024 é formado pela Karina do aespa e o ator em ascensão Lee Jae-wook. Como não deve ser surpresa pra ninguém, o primeiro veículo de notícia a falar sobre o casal foi a Dispatch, muito conhecida por iniciar quase todas as fofocas sobre relacionamento de famosos lá na Coreia do Sul. Segundo a Dispatch, esse é um relacionamento muito recente. Os dois ficaram bem próximos em janeiro, depois de um desfile de modas em Milão, e só continuaram a conversar e a se encontrar em Seul. De início, como é normal, as agências de ambos os artistas preferiram manter a cautela, mas poucas horas após a notícia, a empresa do Jae-wook confirmou o namoro. Os dois começaram esse namoro no começo do ano e, infelizmente, foram obrigados a expor tão cedo. Embora essa notícia tenha pego todo mundo de surpresa, muitos fãs apoiaram a idol internacionalmente e desejaram felicidades pro casal. Mas, como a gente bem sabe, se tratando de K-pop, namoros sempre se transformam em um drama desnecessário. E por isso, a Karina teve que se desculpar por meio de uma carta. Ela não cita o namoro nem o nome do Lee Jae-wook diretamente, mas pede desculpas por decepcionar os seus fãs. Tudo isso porque lá na Ásia, as maiores fanbases da Karina anunciaram publicamente que elas estariam boicotando a idol simplesmente por conta do seu relacionamento. E assim, em menos de 2 meses depois, em abril de 2024, eles anunciaram publicamente o seu término de namoro. Em um dos cancelamentos mais ridículos que já aconteceram na história do K-pop, o Shin do EXO virou alvo dos próprios fãs do grupo simplesmente por anunciar que iria se casar e ser pai pela primeira vez. Tudo isso começou lá em janeiro de 2020 com o anúncio da gravidez. Embora muitos o parabenizassem, alguns fãs coreanos pegos de surpresa pela notícia supuseram a ideia da sua celebridade favorita se tornar pai. Eles fecharam massivamente mais de 15 sites de fãs em protestos naquela época. Uma fanbase conhecida como XOL Ace divulgou uma declaração exigindo que a SM Entertainment removesse o Shin do grupo. Eles alegaram que ele teria manchado a imagem do EXO e suas escolhas egoístas diminuíram a imagem do grupo. Na realidade, essa visão ruim foi predominantemente compartilhada pelas XOLs coreanas. Por mais que internacionalmente alguns fãs tenham ficado sim chateados com o idol naquela época, muito mais pessoas estavam apoiando ele fora da Coreia. Para piorar essa vergonha que as coreanas estavam passando, o protesto que elas tinham programado para fazer em frente da SM pedindo que eles botassem um Shin pra fora falhou miseravelmente, contando com uma quantidade pífia de pessoas. Obviamente, a SM Entertainment manteve o idol no grupo e apesar de todo o descontentamento dessa pequena parte do fandom, a maioria ainda apoia o Shin. Além do caso do Shin, a SM Entertainment é uma empresa muito memorável quando se trata de namoros históricos do K-pop. Começando em 2014 com o romance do Baekhyun e da Taeyeon, que foram flagrados pela Dispatch, além do namoro de Kai e Crystal em 2016. Ambos os relacionamentos foram bastante polêmicos entre os seus fãs e não duraram muito tempo depois de serem revelados. Um dos mais impactantes, com certeza, foi entre o Kai e a Jennie do Blackpink no começo de 2019. O ex-casal se encontrava escondido durante 4 meses até serem revelados pela Dispatch. E pra tristeza dos seus fãs ao redor do mundo, durou pouco mais de 1 mês até o seu término ser anunciado. Outro casal que também colocou a sua carreira em risco foi Hyun e Dawn, que viveram uma história muito mais turbulenta. Quando seu relacionamento veio à tona lá em 2018, depois deles namorarem em segredo por 2 anos, os dois foram retalhados pela sua própria empresa, a Cube Entertainment. Considerada uma das piores empresas do K-pop em relação ao namoro dos seus artistas, a Cube foi publicamente contra esse romance, afastando Dawn do Pentagon, apesar do sucesso que o grupo fazia com SHINee naquela época, além de encerrar completamente as atividades do Triple H em meio às promoções de um comeback, que era uma subunit que o casal tinha ao lado do Rui, também integrante do Pentagon.
Curiosamente, naquela mesma época, o romance do Rui com a Sujin, ex-integrante do G-Idol, também veio ao público por meio de fotos vazadas. Mas, segundo a Cube, o namoro teve o seu fim mesmo antes do debut da Sujin e por isso não gerou nenhum tipo de punição para os dois. Muito diferente de Hyun e Dawn, que tiveram seus contratos encerrados pela agência. Contudo, naquela época, isso até que se mostrou algo muito bom para suas carreiras e relacionamento. Os dois tiveram uma passagem pela empresa do Psy e Pination, onde ficaram até o ano passado, lançando até algumas músicas juntos. E no final do ano passado também, o casal que foi um dos mais amados da comunidade anunciou o fim do seu relacionamento. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário também para me ajudar na divulgação. É só isso e até a próxima.